Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma meditação diária sobre o Evangelho, sempre às 11h30, aqui no YouTube da Obra Lumen. Fique à vontade para compartilhar com outras pessoas esse vídeo, você pode assistir quantas vezes você quiser. Compartilhe especialmente para as pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas pela evangelização. Evangelize junto com a gente. Um abraço especial, como sempre, aos irmãos e às irmãs das casas de acolhimento da Obra Lumen, que nos acompanham todos os dias. E, já lembrando, hoje à noite, às 20 horas, nós temos uma live transmitida pela banda Kyrios Dei da Obra Lumen. Então, todo mundo vai acompanhar, convide outras pessoas, divulgue pelo YouTube da Obra Lumen, acompanhe esse momento de oração, de louvor, de alegria, de fraternidade, de encontro com Deus, que a gente vai ter hoje à noite com a Kyrios Dei, tá bom? Então, hoje à noite, às 20 horas, participe e divulgue para outras pessoas. Então, vamos começar a nossa meditação sobre o Evangelho com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Nossa alma seja terra fértil, acolher as sementes da Tua palavra, que ela gere em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Ela seja mais uma vez nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, pessoal, o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Então, pessoal, nós continuamos aqui com o Evangelho de São Mateus e hoje nós estamos começando a ler o capítulo 10 desse Evangelho. Vocês devem lembrar que alguns capítulos atrás, no Evangelho de São Mateus, Jesus fazia um pedido ao seu grande grupo de discípulos. E esse pedido era o seguinte: pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Essa passagem de hoje é quase que uma resposta àquela passagem anterior. Aqui está se concretizando aquele pedido que Jesus pedia aos seus discípulos que fizessem. E como a concretização daquele pedido, aqui estão sendo apresentados 12 apóstolos, ou seja,
naquele grupo maior dos discípulos de Jesus, aqueles que já seguiam Jesus. A gente tem acompanhado dia a dia que, em geral, existe uma multidão de discípulos que acompanha Jesus no seu ministério, nas suas curas, nos seus milagres, que está um grupo grande de pessoas que está atento aos seus ensinamentos. E dentro desse grupo grande, Jesus escolhe 12 homens para estarem à frente do rebanho, para serem colaboradores mais diretos dele. E primeira coisa que chama a atenção, esse número 12. Esse número 12, de várias formas, ele indica uma plenitude, um número acabado, o número exato, aquilo que precisa ser. Por exemplo, o 12 corresponde a 2 vezes 6, ou seja, o 6 é um número que representava plenitude. Por quê? Porque ele é a soma dos 3 primeiros números. 3, como a gente sabe, indica uma perfeição espiritual. E o 6 é exatamente a soma dos 3 primeiros números. 1 mais 2 mais 3 dá 6. E 2 vezes 6 significa que isso é duplicado. Esse 2 pode representar a humanidade e a divindade do Cristo, que precisam ser conhecidas e anunciadas. Esse 2 pode representar os 2 grandes mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, que precisam ser anunciados e vividos. De qualquer forma, o número 12, por essa linha, ele indica um número de plenitude. Também indica plenitude se nós lembrarmos que o 12 é 3 vezes 4. O 3 é uma perfeição espiritual, é a Trindade. O 4 é uma perfeição, mas uma perfeição terrena. Os 4 pontos cardeais, por exemplo, norte, sul, leste, oeste. Então, o 3 vezes 4, que é o 12, poderia representar a Trindade, que deve ser anunciada aos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste, todos os lugares. Enfim, o 12 representa um número que contém em si uma certa plenitude, uma certa perfeição. E aí esses 12, eles são chamados, e Jesus, porque Jesus sempre que nos chama, nos dá as graças necessárias para colocar em prática aquele chamado. Então, os discípulos não apenas são chamados, mas são capacitados para a missão. Jesus dá a eles o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Perceba que o que Jesus mais tem feito no seu ministério até agora, a gente tem acompanhado isso dia a dia, é exatamente expulsar os espíritos maus e curar as enfermidades. Ou seja, quando Jesus dá essa autoridade a esses 12, ele está, de certa forma, dizendo, olha, a missão de vocês é a minha missão. Aquilo que eu faço é aquilo que vocês devem fazer. O meu modo de agir deve ser o modo de agir de vocês. O meu estilo de vida deve ser o estilo de vida de vocês. Jesus está chamando para si, colaboradores diretos, que devem abraçar a sua missão como se fosse a missão deles. E, de fato, é assim. Jesus é o grande referencial de missão, de apostolado, de ministério para os apóstolos. Eles devem aprender a cumprir a sua missão olhando para o Cristo, aprendendo com ele, vendo como ele vive, como ele age e imitar Jesus. E aí vem a lista dos 12 apóstolos. Tem aí o nome dos 12 e algumas coisinhas que chamam a atenção. Primeiro, como sempre, o nome de Simão Pedro vem primeiro. Isso é costume não só no Evangelho de São Mateus, mas sempre que aparece a lista dos 12 apóstolos, o nome de Pedro sempre vem em primeiro lugar, para dizer que ele tem realmente uma figura de destaque entre os 12. Ele é aquele que vincula, que gera unidade, que confirma a fé dos irmãos. É a missão que a gente sabe que é a missão do Papa, que é um bispo, entre outros, mas é um bispo que tem uma função de destaque. Ele é pastor de toda a igreja, ele é vicário de Cristo, ele é vínculo de unidade para a fé da igreja, para a comunhão da igreja.
Pedro já tinha essa missão aqui. Por isso ele é o primeiro citado. Então, Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, ou seja, a lista começa com duas duplas de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Há alguns relatos que dizem que Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu eram irmãos, mas isso não é certeza. O certo é que nós temos pelo menos duas duplas de irmãos aqui, Pedro e André, Tiago e João, que, aliás, dentro desse grupinho aí de irmãos, tinham três que eram mais próximos de Jesus, a gente acompanha isso nos evangelhos, que estavam perto de Jesus, por exemplo, na transfiguração, no Horto das Oliveiras, em vários momentos cruciais, que eram Pedro e os irmãos Tiago e João. Esses daí estavam muito próximos de Jesus em muitos momentos cruciais. Outra coisa que chama a atenção, a lista é dividida em duplas. Talvez porque, como a gente sabe, Jesus enviava os seus apóstolos em missão em duplas, ou seja, de 2 em 2. Talvez essa divisão aqui seja a divisão dos apóstolos também na missão. Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Uma outra coisa que chama a atenção é que nessa lista, se você for comparar com outros evangelhos, quando se menciona Tomé e Mateus, o nome de Mateus nas outras listas dos outros evangelhos vem antes do nome de Tomé. Não é Tomé e Mateus, é Mateus e Tomé. Ou seja, o nome de Mateus vem antes. E vem antes sem essa especificação de que ele era cobrador de impostos, o que era uma coisa negativa. A pessoa ser cobrador de impostos naquela época era rico e tudo mais, porém não era muito bem visto pelos judeus. Mais interessante, São Mateus, no evangelho que ele escreveu, ele faz questão de colocar o nome de Tomé antes do nome dele e ainda se denominar como cobrador de impostos, o que não era uma coisa muito bonita, mas mostra que a humildade de São Mateus. Não, o nome de Tomé vem antes do meu e eu quero que fique claro que eu era cobrador de impostos. Como para dizer, eu quero que fique claro a miséria de onde Jesus me retirou. Eu quero que fique claro que eu me tornei apóstolo, me tornei evangelista, mas Jesus me tirou do fundo do poço. Eu fui resgatado pela misericórdia de Deus. Então é uma coisa que chama a atenção. Chama a atenção, claro, que entre os 12, um deles é o traidor, né? A gente poderia citar aqui os padres da igreja, para cada apóstolo cita uma virtude relacionada a ele, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a nossa meditação ficaria muito grande. Mas chama a atenção não só que entre os 12, um deles, que é Judas Iscariotes, tenha sido traidor de Jesus, mas o fato de que, se a gente for olhar aqui para a vida deles, a gente vai ver que eram homens pecadores. A gente vai ver que quase todos eles abandonaram Jesus na hora da cruz, e tem uma série de falhas. Pedro tem falhas, Tiago e João têm falhas, enfim, todos eles têm. Mas o fato de eles terem falhas não significa que eles não pudessem ser escolhidos por Deus. E eles foram. E na hora que foram escolhidos, receberam as graças necessárias para cumprir a sua missão. Apóstolo significa enviado. Enviado. A igreja é, como nós sabemos, essencialmente apostólica. Por duas razões. Primeiro, porque ela é construída sobre a fé apostólica, ou seja, sobre a fé que nós recebemos e que foi proclamada pelos 12 apóstolos, escolhidos pelo Cristo. E segundo, a igreja é apostólica porque ela é enviada a todos os lugares do mundo. Enviada para anunciar o evangelho, anunciada para ser testemunha de Cristo, e por aí vai. Os apóstolos são homens pecadores, são homens fracos em muitos aspectos. Quase todos eles eram analfabetos,
eram pessoas muito simples, sem estudo, e eles foram escolhidos para ser apóstolos, para ser enviados. Eles foram escolhidos, portanto, para ser resposta. Às vezes a gente pode se deixar cair na tentação de não se achar digno para uma missão. E aí simplesmente a gente não é resposta. A gente não vive aquilo que a gente foi criado para ser, porque a gente fica com o olhar voltado para as nossas imperfeições. Os apóstolos são imperfeitos, mas eles cumprem a sua missão. E eles cumprem a sua missão, como diz aqui o final do evangelho de hoje, que devem andar pelos lugares dizendo o reino dos céus está próximo, ou seja, é a missão de anunciar algo muito maior do que as coisas desse mundo. É anunciar uma realidade que não passa, é ser instrumento de salvação, que as pessoas tomem posse do reino dos céus na sua vida. Ou seja, o conteúdo da missão dos apóstolos, o conteúdo da nossa missão, é um conteúdo que tem cheiro de vida eterna, que precisa ser anunciado, que precisa ser conhecido. E às vezes a gente fica gastando tempo olhando não para a beleza da nossa missão, não para aquele que nos chama, não para aquele que nos dá as graças necessárias para cumprir nossa missão. Quando nós começamos a olhar somente para as nossas misérias, ou quando nós olhamos para as nossas misérias mais do que para essas realidades, é claro que a gente vai fraquejar. É claro que a gente vai ficar desanimado. Mas isso é uma tentação. O que o demônio faz? O demônio é o acusador. Ele fica toda hora querendo paralisar você, dizendo assim, tá vendo, você é vaidoso mesmo, você é orgulhoso mesmo. Então não faça isso, porque você vai se orgulhar. Acusador, demônio, querendo que você não seja resposta, não evangelize, não anuncie. Sim, você precisa ser curado desse orgulho, dessa vaidade, mas você vai sendo curado no caminho, enquanto você vai se consumindo, vai sendo resposta. Você vai humildemente pedindo a Deus essa graça e Ele vai te conceder. O que você não pode fazer é parar. O que você não pode fazer é se deixar abater pelo desânimo, pela falta de fé. A falta de fé sempre vai existir quando você deixa de ter um olhar fixo no Cristo e passa a ter um olhar fixo nas suas misérias. É claro que você vai fraquejar, mas não é para ser assim. Os apóstolos não fraquejaram, exatamente porque o olhar deles estava voltado para o Cristo, para aquele que os chamou e que os capacitou. Esse olhar apostólico que nós temos que ter também. As nossas fraquezas, sim, elas precisam ser curadas, mas elas vão sendo curadas exatamente à medida em que nós vamos sendo resposta, em que nós vamos evangelizando, à medida em que nós vamos correspondendo ao apelo de Deus na nossa vida. Elas não vão ser curadas se nós ficarmos parados. O que o demônio quer é que a gente fique parado, é que a gente não corresponda porque a gente está ali olhando só para as nossas fraquezas. Não, vamos evangelizar. Somos fracos, mas somos enviados, assim como os apóstolos. E aí, um outro ponto para a nossa meditação é o seguinte. Jesus, nesse momento, é claro que a gente sabe que depois, inclusive no final do Evangelho de São Mateus, Jesus vai enviar os apóstolos para todas as nações e de anunciar o Evangelho por todas as nações, por todos os povos. Claro que vai ser assim, mas nesse momento aqui, logo depois de escolher os 12 apóstolos, Jesus diz para eles o seguinte: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ou seja, aí continua, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os primeiros a serem evangelizados devem ser os judeus. Jesus quis que os apóstolos fizessem esse caminho. Primeiro, evangelizar os próprios judeus. O cristianismo, de fato, ele nasce do judaísmo, historicamente falando. E os apóstolos precisavam ir primeiro para esses. Depois, em outro momento, eles vão começar a evangelizar os pagãos, ou seja, aqueles que não eram do judaísmo, os estrangeiros, por exemplo. Às vezes, pessoal, os primeiros que a gente precisa evangelizar são aqueles mais próximos de nós. Sei lá, os que moram na mesma casa que a gente, os que são da nossa família,
Às vezes, a vontade de Deus para esse momento da nossa vida é que a gente evangelize a estes. A gente não deve ser indiferente à evangelização desses que são próximos de nós. Será que você tem sido indiferente à evangelização dessas pessoas que te são mais próximas, querendo ou não? Leve isso para a sua oração hoje. Às vezes a gente quer muito evangelizar pessoas de fora e isso não está errado, a gente deve evangelizar. Mas a gente dá contra-testemunho para as pessoas que estão aqui do nosso lado, que às vezes moram com a gente. A gente precisa testemunhar para elas também. Outra coisa, eu lendo aqui esse trecho do Evangelho, eu me lembro, quando começou o franciscanismo, os irmãos franciscanos, São Francisco muitas vezes fazia questão que eles fossem evangelizar e pedir esmolas exatamente na cidade deles, onde todo mundo os conhecia. Então, por exemplo, se eu sou de Assis, eu vou primeiro evangelizar e pedir esmola em Assis. Por quê? Porque São Francisco sabia que isso quebra o nosso orgulho e exercita a nossa humildade. Porque a gente vai começar a evangelizar e a testemunhar para pessoas que conhecem as nossas fraquezas, as nossas misérias, que conhecem o nosso histórico de pecado. Então, evangelizar essas pessoas que nos conhecem bem é um grande exercício de humildade para nós. Quem sabe é um exercício de humildade para você evangelizar as pessoas que já te conhecem. Falar para elas sobre o ser feliz. Testemunhar para essas pessoas que já te conhecem bem. Talvez elas se convertam a partir disso, ou talvez a vontade de Deus é simplesmente que você cresça em humildade, em docilidade a Deus a partir dessa experiência. Reze com isso a partir do Evangelho de hoje. Então, pessoal, a partir de todos esses pontos, eu convido você, junto comigo, a fazermos a nossa oração pessoal agora diante de Deus. Ou a oração comunitária aí, junto com os irmãos nas casas de acolhida, nas casas da comunidade vida. Que essa palavra de Deus, mais uma vez, nos fortaleça, nos pode e nos molde para sermos cada vez mais configurados ao Cristo ressuscitado. Vamos pegar todos os pontos da meditação de hoje e vamos levar para a nossa oração. O que é que Deus precisa realizar em nós para que nós saiamos dessa oração mais ressuscitados a partir da palavra de Deus? Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre, pessoal, mais tarde, hoje à noite, às 20 horas, no YouTube da Obra Lumen, a live com a Kyrios Day. Participe, assista e divulgue para outras pessoas. Valeu, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.